Sobre o Allianz Parque, ontem teve o primeiro treino, o primeiro contato ali dos jogadores do Palmeiras com o novo gramado do Allianz. E aí a primeira impressão dos jogadores foi a melhor possível. Aí calma que você vai falar assim, mas é claro que os jogadores do Palmeiras vão elogiar o novo gramado. Não é tão claro assim, isso não é verdade. Basta a gente lembrar que há uns 2 anos, mais ou menos, os jogadores fizeram duras críticas. O Abel, em entrevista coletiva, fez crítica e foi inclusive uma crise institucional, quando o Abel até falou assim, a gente não pode mais jogar aqui nessa condição. Você lembra? E os jogadores mesmo mostraram lá como ficava a chuteira depois dos jogos por conta das miçangas lá da Taylor Swift. Você lembra? Que Lembro, teve isso também. Então, os jogadores, eles diversas vezes já criticaram o gramado. Ontem, a impressão foi a melhor possível. E aí eu perguntei para eles que estavam lá, né, a opinião deles, qual é a principal diferença desse pro anterior. E aí a resposta é que ele é um gramado mais fofo, entre aspas. Essa é a primeira impressão que eles tiveram. E aí, qual é a explicação aí técnica para isso? Nesse novo gramado, existe uma manta de absorção de impacto sob o gramado que não existia no anterior. E, além disso, a grama, que é da 7ª geração, ela é um pouco diferente da anterior. Os fios, eles são diferentes e existe, assim, Eles recuperam a forma original de uma maneira mais rápida, como o gramado anterior não recuperava. E isso aí a gente vai poder ver, de fato, testar quando começarem novamente os shows, porque qualquer problema vai do gramado anterior. Existia aquela proteção quando tinha os shows e quando tirava o gramado estava meio achatado. A promessa dessa grama é que ela volta ao seu estado original, não natural, né, porque é um gramado sintético, mas ao seu estado original com mais facilidade do que era o anterior. E uma outra percepção é que essa condição ainda deve melhorar com o passar dos jogos, porque existe aquela... não é a serragem, como é que fala, Hernan? A cortiça. A cortiça, isso, que vai ser espalhada mais uniformemente conforme os jogos forem andando. E algo interessante que eles também me falaram por lá é que hoje muitos jogadores do Palmeiras, quando estão naquele processo de readaptação ou transição, o jogador sofre uma contusão, fica semanas na fisioterapia antes de ir para o gramado, faz aquele processo de trabalhar com o grupo, faz aquele processo de transição. Muitos jogadores preferem fazer isso no gramado sintético, porque eles acham que ele é mais uniforme, eles se sentem até mais confortáveis em fazer essa readaptação no sintético e não no natural. Boa. Então, esse é um trabalho que existe no CT, mas a impressão, então, no gramado do Allianz, para os jogadores, é que é um gramado até mais fofo e que pode causar até menos impacto e uma recuperação melhor do que existia no anterior. Isso aí, como o Hernan fala, a gente não está aqui dando opinião se é legal, se não é, a gente até pode um dia entrar nessa discussão. Sim. Mas é a percepção de quem está lá, quem pisou no gramado e que fez o primeiro treino ontem por lá. Eu vi, o Flávio Lopes falou também, né, falou bem do gramado. Mas, cara, gente, você pode ter sua opinião que o gramado sintético é ruim ou não, mas o Palmeiras, pelo menos, está fazendo sua parte de entregar o melhor tipo de condição para os caras atuarem. E, então... e aqueles mais amargurados, mal-humorados, vão falar assim, mas você quer que o Flávio Lopes critique o gramado? Você quer que o Felipe Anderson fale que é ruim? Óbvio, são funcionários do Palmeiras, vão falar bem e tal. Eu acho que, assim, é um ponto positivo do Palmeiras de colocar a última tecnologia que tem ali de gramado sintético no Allianz, e acho que é um conjunto de fatores ali. Quem for jogar lá dá opinião, Claro. quem joga lá tem a sua opinião. E repetindo, os jogadores do Palmeiras já criticaram quando o gramado estava Claro. Sim. Eles falaram, o Abel falou, aqui a gente não joga mais. Nessa condição aqui não dá. O Abel falou isso há 2 anos. Sim. Eu até acho que quando existiu aquele movimento dos jogadores, né, de alguns jogadores, do Neymar, do Coutinho, do Thiago, do Lucas, de serem contra o gramado, eu até acho que o movimento ele perde um pouco da credibilidade quando eles não convidam os jogadores, os atletas que atuam em gramado sintético para participar. Porque se você faz algo pela classe, os jogadores que estão mais expostos aos problemas do sintético, se é que eles existem, são aqueles que jogam frequentemente lá. Os jogadores dos clubes que atuam no sintético não foram ouvidos. E acho que quando você faz algo pela classe, você tem que ouvir todo mundo. E não simplesmente você desprezar quem está exposto à condição ali do gramado.